Prezados alunos de Prática Jurídica Trabalhista Simulada, um grande abraço para vocês e vamos prosseguir com nossas aulas. E o tema de hoje é contestação trabalhista. A contestação é uma das formas de defesa do réu, ou no caso do processo de trabalho, o termo melhor empregado é reclamado. E ao lado da contestação, o reclamado também pode oferecer reconvenção, que atualmente o CPC regula como sendo apresentada dentro da própria contestação. E temos também as exceções que podem ser apresentadas pelo reclamado, reguladas nos artigos 799 a 802 da CLT, quais sejam as exceções de incompetência, a exceção de suspeição e a exceção de impedimento do juiz, essas duas últimas. A primeira, do juízo. Pois bem, mas deixando as exceções de lado neste momento, vamos focar na contestação. A contestação não tem uma regulação aprofundada na CLT. Esta não traz requisitos da contestação. Nós temos no artigo 847 a menção à contestação que será apresentada oralmente em audiência, e a opção trazida pelo parágrafo único deste artigo dela ser protocolada pela via eletrônica através do PJE até a data da audiência. Tirando isso, não temos a previsão de requisitos da contestação, de forma que são aplicáveis de forma subsidiária aqueles dispositivos do CPC que regulam a contestação e que não sejam incompatíveis com o processo do trabalho. Nesse caso, especificamente, os artigos 336, 337, 341 e 342 do Código de Processo Civil. A contestação é o principal meio de resposta do reclamado, uma vez que é através dela que ele irá impugnar os pedidos formulados pelo reclamante, pedindo assim para que estes pleitos sejam julgados improcedentes, bem como ele irá também impugnar os fundamentos trazidos pelo reclamante na petição inicial para esses pedidos. Portanto, a ausência da contestação, a ausência de apresentação de contestação, implicará em revelia. Nós sabemos que no processo do trabalho há uma previsão própria acerca da revelia, que estabelece no artigo 844 da CLT que a ausência do reclamante à audiência implica no arquivamento da reclamação e a ausência do reclamado implica na sua revelia. Todavia, a revelia pode ser afastada com a presença do advogado e a apresentação de contestação. Portanto, há uma possibilidade maior agora com o processo civil, sendo que ocorrerá a revelia se não comparecer o reclamado ou, comparecendo o seu advogado, não houver apresentação de contestação, porque esta, acompanhada dos documentos necessários, pode elidir a revelia e, portanto, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo reclamante na petição inicial, que é o principal efeito da revelia. Pois bem, com relação ao prazo para apresentação de contestação, como já mencionei, a regra constante do artigo 847 é que ela seja apresentada até a audiência, inclusive havendo a disposição no caput desse dispositivo, que pode ser feita a contestação, ele menciona o termo defesa, que a defesa pode ser apresentada oralmente na audiência no prazo de 20 minutos. E esses 20 minutos eles começam a contar após a leitura da petição inicial. Mas o parágrafo único do artigo 847
do Código da CLT prevê que essa contestação poderá ser protocolada pelo PJE, ou seja, pelo sistema de protocolo eletrônico, uma vez que a regra agora é que o processo seja eletrônico, né? E esse protocolo tem que se dar até a data da audiência, de forma que no momento da audiência a petição esteja disponível. É importante ressaltar nesse ponto a resolução 185 de 2017 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que estabelece isso também, nessa possibilidade, inclusive que o advogado do reclamado poderá deixar a petição da contestação, bem como os documentos que a acompanhem, ocultas no sistema, né, de forma que no dia da audiência, no momento da audiência, esses documentos sejam liberados pelo servidor da Justiça do Trabalho, para que só então o reclamante tenha acesso, possibilitando assim que, mesmo ele apresentando a contestação antes da audiência, porque seria impensável ele estar na audiência protocolando a contestação, né? Isso possibilita que o reclamante não tenha ciência dos termos da sua contestação, preservando assim aquela previsão legal que ela pode ser apresentada até a audiência, surtindo, portanto, o mesmo efeito prático. Pois bem, com relação aos requisitos, como eu mencionei, nós não temos essa regulação na CLT, então vamos buscar no CPC as previsões concernentes à contestação, que são aplicáveis também ao processo do trabalho. Nos termos do artigo 336 do CPC, nós temos o princípio da eventualidade ou o princípio da concentração de defesa, nos termos do qual o reclamado deve apresentar na contestação toda a matéria fática e jurídica com a qual impugna os pedidos formulados pelo reclamante, de forma que o reclamado vai tecer todas as considerações que tiver, tanto as alegações fáticas quanto as teses jurídicas, que pretende utilizar para rebater, né, os fatos e pedidos constantes da petição inicial trabalhista. E é importante frisar que, caso não observe essa concentração das matérias na contestação, ocorrerá a preclusão, a pena de preclusão, de modo que não poderá trazer matérias novas posteriormente no processo. Essa previsão é do artigo 342 do Código de Processo Civil, sendo que o próprio artigo 342 traz exceções a essa preclusão, né, e ele estabelece que não ocorrerá a preclusão se for alegado matéria ocorrida após a apresentação da contestação, matéria de ordem pública que pode ser, portanto, observada a qualquer momento pelo juiz no curso do processo, né, e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser alegadas em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Outra regulação importante acerca da contestação é prevista no artigo 341 do CPC, que dispõe sobre o ônus da impugnação específica dos fatos alegados pelo reclamante na petição inicial. Então, cabe ao reclamado impugnar de forma clara, precisa e específica todos os fatos trazidos pelo reclamante na petição inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros. Mas o artigo 341 do Código de Processo Civil
afasta essa presunção de veracidade quando, dois pontos, não for admissível a seu respeito pela legislação essa pena de confissão, quando a petição inicial não estiver acompanhada de documento que seja indispensável para a prova do ato, para a substância do ato nos termos da lei, e também quando esses fatos estiverem em contradição com a defesa no seu conjunto. Ou seja, embora o reclamado não tenha impugnado especificamente tal fato, ele já é afastado por outro. Por exemplo, a alegação do reclamante que houve uma ofensa contra ele no dia 4 de maio, uma segunda-feira, e como hoje, né? E o reclamado, a ele foi imputada essa ofensa e ele simplesmente menciona na sua contestação que no dia 4 de maio sequer compareceu na empresa e não teve contato com o reclamante. É óbvio que só de falar isso ele não precisa dizer expressamente que não proferiu palavras de ofensa para o reclamante, pois se ele menciona que não esteve com o reclamante nesse dia, não compareceu à empresa, e se o reclamante é claro na petição inicial de que teria ocorrido nesse dia, a defesa no seu conjunto por si só já afastaria essa presunção de veracidade em relação a esse fato. Além disso, é importante diferenciarmos a defesa a ser feita na contestação em defesa processual e defesa de mérito. A defesa processual diz respeito às questões preliminares. Questões preliminares são aquelas que dizem respeito a vícios processuais constantes do processo ou na própria petição, que levariam à extinção do processo ou que demandam a correção desse vício para que o processo possa ter prosseguimento, possa ter continuidade. E a defesa de mérito diz respeito ao objeto do litígio em si. Essas defesas as defesas preliminares ou processuais, elas, quando levam à extinção do processo, são chamadas de peremptórias. Quando elas apenas demandam uma correção de um vício para que o processo tenha continuidade, são dilatórias. No primeiro caso, podemos dar como exemplo a coisa julgada, a litispendência, a perempção, a carência de ação. No segundo caso, das dilatórias, podemos alegar, por exemplo, a incompetência absoluta, né, que, embora tenha que ser arguida, ela tem que ser arguida na contestação, e se o juiz reconhecer a incompetência absoluta, não haverá extinção do processo, mas sim o encaminhamento do processo para o juízo competente a fim de que prossiga o seu trâmite. Com relação à defesa de mérito, ela, como eu mencionei, ela pode ser indireta ou direta. A defesa de mérito indireta, ela se dá quando o reclamado não contesta, não impugna a veracidade do fato trazido pelo autor como constitutivo do seu direito, mas traz outros fatos que seriam fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, no caso do reclamante, como a prescrição, a decadência, o pagamento, uma compensação também. E é importante, inclusive, com relação à compensação, mencionar que a compensação ela só pode ser feita no processo do trabalho na contestação. Então deve haver alegação de verbas a serem compensadas com aqueles pedidos formulados pelo reclamante na contestação sob pena de preclusão nos termos do artigo 767 da CLT. Sendo que a súmula 18 do TST diz que só é possível requerer-se a compensação
com relação a verbas de natureza trabalhistas. Tá? Pois bem, então essa é a defesa indireta, quando o reclamado não impugna o fato trazido pelo autor como constitutivo do seu direito, mas traz outros fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. A defesa de mérito direta já implica numa negação do fato constitutivo do direito do autor. Como, por exemplo, o reclamante informa que exercia jornada em regime de horas extras, pleiteando assim o pagamento dessas horas extras. E o reclamado, contestando aquelas alegações do reclamante, diz que ele não exercia jornada em regime de horas extras, que inclusive ele assinalava toda a sua jornada no controle de ponto, e todos os controles de ponto foram devidamente assinados por ele, e apresenta esses controles na contestação. Ele está negando a existência do fato constitutivo do direito do reclamante. Dessa forma, está fazendo uma defesa de mérito direta. Por fim, com relação à contestação no processo de trabalho, é importante frisar que nos termos do artigo 841, parágrafo 3º da CLT, uma vez que o reclamado tenha apresentado a sua contestação, mesmo que essa apresentação tenha ocorrido antes da audiência por meio eletrônico, o reclamante não poderá desistir da ação sem a anuência do reclamado. Isso é essencial em várias situações nas quais o reclamado queira que haja uma decisão de mérito sobre o conflito. Porque se ocorrer a desistência da ação sem o seu consentimento, o reclamante poderá intentar com uma nova reclamação trabalhista posteriormente, talvez com correção de alguns vícios que existiam naquela petição, trazendo novos fatos, etc., novas provas. Então, às vezes, não é interessante para o reclamado ficar aguardando, ficar naquela dúvida se ele vai ou não propor uma nova reclamação trabalhista. De modo que, tendo havido a apresentação da contestação, para que haja desistência da ação por parte do reclamante, deve haver a anuência do reclamado. Esses, portanto, são os requisitos de que nós analisamos de forma bem sucinta para a contestação no processo de trabalho, para que possamos posteriormente partir para a prática simulada, com redação de contestações com base em casos simulados que serão passados. Um abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula.